Graça e paz, irmãos. Você está bem? Eu também estou bem. Porque o nome dele é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre a vida, é sobre a morte, é sobre tudo, é sobre todas as potestades, é sobre todos os principados. O nome de Jesus foi exaltado pelo Pai acima de tudo e de todos. O Senhor Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Aleluia, aleluia. Porque Ele está vivo. Jesus está vivo. Eu vim aqui nesta manhã para te dizer que Jesus Cristo está vivo. 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 Você está vivo? Nós estamos fazendo um culto vivo para um Deus que está vivo. Vivos celebrando um culto para o Deus que está vivo, o Senhor Jesus Cristo. Jesus não está morto, meu irmão. Não está morto. Eu quero deixar isso no seu coração hoje. Eu posso falar aos seus ouvidos, é verdade. Mas eu peço ao Espírito Santo que coloque essa verdade no seu coração. Cristo está vivo, meu irmão. O Jesus que você serve está vivo. Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia, conforme as profecias, as promessas do Pai, Ele ressuscitou. A tumba está vazia. Não tem restos mortais do nosso Salvador na tumba, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava conversando com o pastor Nilo hoje pela manhã, numa breve conversa. Eu disse assim para ele: pastor Nilo, no domingo passado, o senhor veio matar o pessoal, não foi? Ele disse: foi. Então hoje eu vim ressuscitar. Entendeu? Eu falei para ele que não é justo que ele nos coloque numa situação dessa, né? Ele falou assim: eu não vou atrapalhar a sua pregação. Eu falei: não, se eu não te atrapalhar, tu não me atrapalha, não é? Se o professor não atrapalhar o aluno, não é? Aliás, se o aluno não atrapalhar o professor não atrapalha o aluno. Amém? Então, amados, nós vamos tratar de um tema hoje que é maravilhoso: ressuscitado com Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. Ressuscitado com Cristo. Nosso Senhor está vivo. Aleluia. Glória a Deus. A base para a nossa conversa de hoje, ela está em Colossenses capítulo 3. Se você quiser deixar aberto lá em Colossenses capítulo 3, esta é a nossa base para a nossa ministração desta manhã. Antes eu devo te dizer, meu irmão, minha irmã, que é o seguinte: quando se prega sobre determinadas doutrinas bíblicas, no geral é em todas as doutrinas, mas existem umas que são mais necessárias do que outras, e esta de hoje é uma delas. Então, quando se constrói um sermão sobre um tema crucial, que é morte de Cristo, ressurreição de Cristo, justificação pela fé, é necessário se construir primeiro o que é uma base dessa mensagem, um alicerce para esta mensagem, para que sobre este alicerce seja construído uma mensagem de maneira que você possa entender, que todos nós possamos entender e sair daqui com algo para praticar. Porque se a mensagem não te levar a praticar aquilo que foi ensinado, então não é uma mensagem vinda de Deus, é uma mensagem vinda do coração do homem. E com certeza absoluta você não saiu da sua casa para me ver.
Você não saiu da sua casa para ouvir falar sobre mim mesmo. Você saiu da sua casa para celebrar uma festa ao Deus que está vivo, ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, é dele que nós falaremos, é sobre ele que nós pregamos. Amém? Então eu preciso construir esta base primeiro. Então vamos lá. Aonde está fundamentado o cristianismo? Presta atenção nisso aqui. Entre todas as religiões do mundo, o cristianismo é diferente de todas elas. Pastor, cristianismo não é uma religião. É uma religião. O problema é que o nome religião ele é entendido de maneira errada para muita gente. A palavra religião, ela vem de religar. Religar. É voltar, ou trazer de volta para o lugar de onde saiu. O que é a religião? É trazer o homem de volta para Deus. Isso é religar. Religião. Então o cristianismo é diferente de todas elas. Por que é diferente? Porque o cristianismo tem base. O cristianismo tem base. O cristianismo está sobre as bases mais fortes e mais poderosas da história, meus irmãos. O cristianismo não é igual às outras religiões, que se baseiam, muitas em lendas, ou muitas em obras de homens, que não os pode salvar. O cristianismo não é assim. O cristianismo está sobre bases sólidas e fatos históricos. Vamos ver? O cristianismo está sobre quais bases do Antigo Testamento? Veja comigo. Alianças, promessas e profecias. Essas são as bases do cristianismo no Antigo Testamento. Aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica. São estas alianças que é um dos pilares do cristianismo no Antigo Testamento. Qual a outra base? Promessas. Promessas feitas a Noé, promessas feitas a Abraão, promessas feitas a Moisés, promessas feitas a Davi. Promessas. São bases do cristianismo no Antigo Testamento. Qual outras bases? Profecias. Profecias por Noé, profecias por Abraão, profecias por Moisés, profecias por Davi e profecias por todos os profetas do Antigo Testamento. E nenhuma das profecias com relação ao Messias caiu por terra. Pelo contrário, todas foram cumpridas uma a uma, nenhuma caiu por terra. Amém? Essas são bases históricas do Antigo Testamento. Na Bíblia e fora da Bíblia, nos escritos apócrifos, que são aqueles escritos que não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, por isso são apócrifos, porque não estão dentro do cânon judaico, não foram considerados inspirados. Então, quando eles não são canônicos, então, quando o cânon foi fechado, o cânon é as escrituras, é toda aquela parte de livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, segundo os judeus. A nossa fé, ela é uma fé judaica, porque o nosso Senhor é judeu. Amém? Então, todos aqueles livros que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, são chamados de livros apócrifos. Acontece que até mesmo esses apócrifos trazem a história de Noé, de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó e dos profetas. Então, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, você vai encontrar essas bases no Antigo Testamento. Até aqui tudo bem? Ok. No Novo Testamento, qual a base que o cristianismo está sobre ela? Presta atenção em mim. Nascimento de Cristo, presta atenção, morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Essas são as três bases do Novo Testamento. O que se sobrepõe sobre elas? Isso aqui é importante para a gente entender a ressurreição. O que se põe sobre elas? A nova aliança.
a qual eu e você estamos debaixo dela, da nova aliança, não feita em sangue de bode, não feita em sangue de pássaro, não feita em sangue de animal algum, mas feito no sangue do Cordeiro Santo, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa base é firme, é poderosa, é gloriosa, ela não quebra, ela não quebra. As bases estão lá, meus irmãos. Portanto, entenda isso aqui, se as religiões vivem, se as demais religiões vivem do que os homens fazem, nós vivemos pelo que Cristo fez. É por Ele que nós vivemos. Por que isso é importante? Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Jesus não ressuscitou, também não há ressurreição para nós. Então eu te faço uma pergunta nessa manhã. Te faço uma pergunta. Na Argentina tem uma igreja chamada Igreja Maradoniana. Quem já conversou com Maradona depois que o Senhor o recolheu? Conhece alguém que conversou com ele? Você conhece alguém que conversou com Madre Teresa de Calcutá? Irmã Dulce? Francisco de Assis? Eu estou citando só para registro. Você conhece alguém que conversou com esses irmãos? Que o Senhor os recolheu? Foram bênçãos no mundo. Mas nenhum deles apareceu vivo para ninguém depois de 3 dias. Nenhum. Mas as Escrituras afirmam, os livros apócrifos históricos afirmam com certeza que Jesus Cristo não permanece na tumba. Não permanece. Ele ressuscitou. Só que existem lendas de outros que ressuscitaram. Por exemplo, se você ler a mitologia grega, você vai ver Íris e outros deuses dizendo o seguinte: eles ressuscitaram, só que nunca viram. Nunca ninguém viu. E outras lendas que não vale a pena falar aqui, gastar tempo com esses detalhes. Mas eu quero te chamar para um ponto importante aqui. Preste atenção nisso aqui. Se você ler Lucas capítulo 24 e versículo 30, lá vai contar a história de 2 homens, discípulos que iam para uma cidade chamada Emaús, uma aldeia. E de repente eles estão conversando, tristes, agoniados, decepcionados, quando de repente alguém se apresenta a esses 2 amigos. E diz assim: vocês estão tristes por quê? E eles disseram assim: o senhor é algum forasteiro por aqui? Não conhece a história do Nazareno em Jerusalém, que era um homem sábio, piedoso, fazia milagres, prodígios, maravilhas? E a conversa se foi. Chegando perto da aldeia, já era tarde, eles disseram assim para aquele que apareceu, ele fez menção de passar, ele disse: não, fica conosco mais um pouco. E ele ficou, sentou à mesa, e olhando para eles, tinha um pão assim. Jesus pega o pão, parte o pão, agradece a Deus, come e distribui para eles. Eu acho que eles deram um vacilo, sabe? Olhando um para o outro assim. O texto diz que Jesus, depois que fez isso, desapareceu da mesa. E eles disseram assim: espera aí, não era o Senhor? Por acaso, quando ele citava as Escrituras no caminho, não ardia o nosso coração? É o Senhor, sim. Então eles voltaram imediatamente para Jerusalém para contar aos apóstolos que Cristo tinha ressuscitado. Agora dá uma olhada no versículo 36, olha o que acontece lá. O texto diz que, o versículo 36 de 24 de Lucas, para deixar registrado, o texto diz que quando eles estavam reunidos em um determinado lugar, surge uma voz no meio deles dizendo assim: paz sejam convosco. Quem era? Meu irmão, sabe por quê? Porque ele é vivo. Quando eles estavam numa boa, conversando lá, ou talvez com muito medo, Jesus chega no meio deles,
vivo. Irmão, não era um espírito, não, era Jesus vivo. Jesus foi abraçado depois de ressurreto. Jesus comeu depois de ressurreto. Por quê? Porque está vivo. Mas não fica só por aí. Se você ler 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Você sabe o que é isso? Jesus apareceu vivinho da Silva, como dizia o meu saudoso avô. Jesus apareceu vivinho da Silva para mais de 500 irmãos. Vivo. Pelo espaço de quantos dias? 40 dias. Me mostra na história alguém que morreu e ressuscitou e durante 40 dias andou sobre a terra, na presença das pessoas. Meus irmãos, sabe por quê? Porque Jesus é vivo. Mas não para por aí. Se você ler João capítulo 21, a Bíblia diz que os apóstolos estavam pescando em busca de peixe para manter suas famílias, quando de repente uma voz grita de longe: filhos, filhos, tem peixe? Pegaram alguma coisa? Eles disseram não. Ele disse: joga a rede do lado direito, eu sei onde tem peixe. Eles jogaram as redes e puxaram aquela fartura de peixe, mais de 153 peixes, grandes peixes. Trouxeram para a margem. Quando eles chegaram, as brasas estavam acesas. Jesus já havia preparado o ambiente, a churrasqueira estava pronta. Foi só espetar o peixe, jogar um salzinho, assar na brasa e degustar. Não é à toa que o salmista diz: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que está acontecendo ali? O inimigo tem que entender que aonde Jesus Cristo está, há poder de Deus, a autoridade de Deus. Jesus prepara uma mesa com aqueles discípulos ali, ele come peixe, conversa, abraça, orienta, ensina. Sabe por quê, meu irmão? Porque está vivo. Porque está vivo. Mais uma, se você ver Atos capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 12, sabe o que Jesus Cristo fez? Se despede dos seus discípulos. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele faz questão de dizer: esse aqui não é o primeiro tratado que eu faço, fiz um outro, que é o livro de Lucas. Lucas e Atos é praticamente o mesmo livro. O texto diz assim, lá no capítulo 1 de Atos, que quando Jesus apareceu para aqueles irmãos, deu novos ensinamentos, mandamentos. O texto diz assim, que na presença de todos, ele foi elevado às alturas. Enquanto ele estava sendo elevado, uma nuvem o tomou e 2 anjos se apresentaram àqueles homens e disseram assim: varões israelitas, estáis assustados porque estão vendo Jesus subir? Pois eu quero dizer a vocês que esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, esse mesmo Senhor descerá dos céus. Aleluia! É o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Agora, se você ler Atos capítulo 18 e capítulo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e depois, Ele apareceu para mim, como um abortivo, não é? Ou seja, o Paulo, ele está dizendo assim, tarde, ele já tinha uma certa idade. Jesus aparece para Paulo. Sabe por quê, amado irmão? Porque está vivo. Se tivesse morto, não apareceria, não haveria esta nuvem de testemunho. Então é incontestável a ressurreição de Cristo. Incontestável. Um historiador judeu, Flávio Josefo, um homem que não cria em Jesus Cristo, escreveu, e nos seus escritos ele deixa claro, que naquela época, naquele tempo, apareceu um certo Jesus, que ressuscitou dos mortos. O Flávio Josefo não concorda com a Bíblia, não concordava com a Bíblia, mas nos seus escritos está registrado. Se você pegar outros escritores judaicos, gregos,
todos os seus escritos, quando se referem ao povo de Israel, à grandeza de Israel, na época de Jesus, lá vai estar escrito o nascimento de Jesus Cristo, a sua obra e até a sua ressurreição em muitos relatos. Sabe por quê, meus irmãos? Isso é incontestável. Quando alguém disser para você, não, o seu Jesus está morto, diga não, ele foi morto, mas ele está vivo e mora em nós pelo seu Espírito. Aleluia! Até aí tudo bem? Pois bem, dito isto, meus amados irmãos, então, vamos para uma nova etapa. Pois bem, existem alguns pontos nas Escrituras, está fundamentado esse ponto, não está? Alguma dúvida? Está fundamentado? Pois bem, existem algumas coisas na Bíblia que nós aprendemos há muito tempo e nós nem precisamos falar sobre elas. Por exemplo, você sabe que eu e você, uma vez que fomos aceitos por Cristo e aceitamos Cristo na nossa vida, nós fomos inclusos na morte dele. Está certo? Fomos inclusos na morte dele. Por onde se dá esse ponto? Simbolicamente, pelo batismo. O batismo significa o quê? Morri e ressuscitei. Na justificação pela fé, então, nós fomos incluídos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Tá certo? Então, nós éramos o quê? Nós éramos o réu diante de um juiz que é justo, mas que a nosso favor tem um advogado. Esse advogado é Jesus Cristo. O problema aqui, meus irmãos, é que nós somos, ou éramos, éramos réus confessos, culpados. Pecamos contra Deus. Pecados, iniquidade, transgressão, tudo isso nós cometemos contra Deus. Então nós éramos o quê? Réu, culpado, confesso. Diante de nós tem um juiz justo, que não se corrompe. Deus não se corrompe, irmãos. Ele é um justo juiz. Então um réu diante de um juiz que é justo, e esse réu culpado, só resta uma saída para esse réu. Qual é a saída? Morte. Pelo pecado, morte, não tem outra saída. Mas esse mesmo juiz que é justo, constitui um advogado. Ele mesmo constitui um advogado. E esse advogado, que vai defender a nossa causa, ele não faz isso só com palavras. Porque a justiça do justo juiz exige o quê? Exige morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Acontece que esse advogado não tem pecado. Ele não tem pecado. Ele é puro. Ele não tem pecado. Mas eu tenho pecado e o meu pecado, agora, pelo justo juiz, vai ser lançado sobre ele, sobre esse advogado, que é Jesus Cristo. Então, como é que nós somos inclusos na morte e na ressurreição de Cristo? Um milagre. O maior milagre que Deus já fez na humanidade. Pegou todos os nossos pecados, e lançou sobre o seu Filho Jesus Cristo. Porque a justiça de Deus exige a morte do pecador. Como o amor de Deus por nós é grande, e Ele decidiu que não nos destruiria, então só tem um jeito, é se Ele pegar o seu Filho, para que morra no nosso lugar, lançando sobre Ele os nossos pecados, e lançando sobre Ele a ira de Deus, desviando de nós, lançando sobre Ele, e incluindo eu e você nessa justificação. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós fomos justificados pela fé. Quando o Senhor imputou sobre Jesus todos os nossos pecados, transgressões e iniquidade. Resultado disso está em Colossenses capítulo 3. Vamos lá. Entendeu até aqui?
essa graça maravilhosa? Então, eu quero ler com você Colossenses, a partir do versículo 3, porque é um dos textos, entre outros, que Paulo nos faz entender essa maravilhosa graça de Cristo Jesus. Então, vamos ressuscitar. Entenda bem. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deixa eu fazer aqui uma pequena divisão com você. Preste atenção. Do versículo 1 ao versículo 6, Paulo fala do nosso novo estilo de vida e do nosso relacionamento com os céus, ou seja, corpo na terra, coração nos céus. Do versículo 7 ao versículo 11, o apóstolo fala do nosso passado, das nossas práticas pecaminosas, e que elas não cabem na nova vida da ressurreição. Já do versículo 12 ao versículo 15, o apóstolo nos fala do nosso relacionamento entre os irmãos, suportando, perdoando e agradecendo. E ele fecha do versículo 16 ao 17 com o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Então, vamos ao texto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 6. O nosso relacionamento, ou a nossa vida, o nosso novo estilo de vida. O apóstolo começa dizendo o seguinte: se você já ressuscitou com Cristo, a sua vida precisa ser diferente a partir de hoje. A partir do momento que você ressuscitou com Cristo. Dentro dessa nova vida, amado irmão, já não cabe mais as nossas práticas antigas, as nossas práticas pecaminosas. Ele diz assim: se você ressuscitou com Cristo, então a tua cabeça está nos céus, o teu coração está nos céus, embora o teu corpo esteja na terra. E ele tem um ponto interessante que ele fala assim: a vossa vida está escondida em Deus com Cristo. Então veja, é um novo estilo de vida para aqueles que ressuscitaram com Cristo, para os filhos de Deus, para a nova criatura, para o novo homem. É uma nova vida, é um novo estilo de vida, é a vida no poder da ressurreição. É o que o pastor Disseu, nosso apóstolo, prega há muitos anos. O poder da ressurreição de Cristo, pois a vida daquele que ressuscitou com Cristo é a vida da ressurreição, é a nova vida. Ele diz assim: você está na terra cumprindo todos os seus deveres. Você está na terra, mas você trabalha, você paga os seus impostos, você sustenta a sua família, você tem os seus amigos, você passeia, você faz tudo o que um homem de bem faz. Mas o apóstolo diz assim: só que o teu coração, a tua alma, a tua cabeça está nos céus.
Por isso ele diz assim: busca as coisas que são do alto. Busca as coisas que são de cima. Coloca o teu coração em Cristo. Ele não está dizendo que nós precisamos deixar de praticar o bem na terra. Ele não está dizendo que nós vamos deixar de trabalhar, cuidar da nossa família. Não, meus irmãos. Nós precisamos pagar a conta de água, pagar a conta de luz, telefone, a prestação do carro. Tudo isso são tarefas, são responsabilidades nossas na terra. Mas ele disse assim: trabalhe nessa terra com o coração na eternidade, porque lá é o teu lugar. É para lá que você vai. Cristo está em Deus e a tua vida está nele, porque você já não é mais um homem velho, você é um homem novo, ressuscitado com Cristo. Viva para Cristo, abra o seu entendimento para Cristo, pratique as obras de Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou, e nós morremos e ressuscitamos com ele. Portanto, a nossa vida não pode mais ser uma vida de pecado. Não pode. O que é pecado? A ideia de pecado no grego é errar o alvo. A ideia do pecado para o crente é quando o crente faz algo, pecou, mas ele não planejou isso. Por isso, a ideia é errar o alvo. É quando a gente tenta fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Falou que não devia, no momento da raiva. Teve uma atitude que não devia. Isso é errar o alvo, isso é pecado. Transgressão, o que é transgressão? Transgressão é quando você sabe que a via é 120 por hora, mas de propósito você vai a 140. Você não respeita as placas. Ou seja, você transgrediu uma lei que você sabe que está ali. O que é iniquidade? Iniquidade é quando você sai de casa planejando no coração praticar o mal. Isso é iniquidade. Essa é a pior parte do ser humano. Por isso que a Bíblia chama o diabo de iníquo. Porque praticou, porque conservou a iniquidade no seu coração. Não faz muito tempo, em frente ao Parque do Povo, aqui no Jardim, no Itaim Bibi, aconteceu um caso assim. Tinha um jovem, eu acho que era Vitor Medrado o nome do rapaz. Ele estava andando de bike, de bicicleta. Era um final de semana, parece. E ele parou em um determinado lugar, eu conheço bem, porque trabalho ali há muito tempo. Ele parou em um determinado lugar para ver o celular. Pois quando ele parou, veio 2 elementos de moto, o cara chegou e disparou na cabeça do jovem, matou, pegou o celular e foi embora. O que é isso? Iniquidade. Aquele cara foi dormir em casa. Ele foi descansar. Ele não se importou, ele não estava nem aí para a vida do jovem, para o choro da família do jovem. Isso é iniquidade, é quando a pessoa sai de casa, mas ela sai com aquilo no coração. Ela sai pensando, ela maquinou o mal. Pois bem, na vida da ressurreição não cabe mais essas coisas. A vida da ressurreição é uma nova vida em Cristo. Agora a gente faz o que Cristo faz, a gente pensa o que Cristo pensa, a gente gosta do que Cristo gosta, a gente vai onde Cristo manda. Por quê? Porque a nossa vida é a vida da ressurreição, é no poder da ressurreição de Cristo. Você foi morto com Cristo e você ressuscitou com Cristo. Portanto, a nossa vida tem que ser uma vida no poder da ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Viva na terra, mas o teu coração tem que estar na eternidade. Busca as coisas que são do alto. Pensa nas coisas que são do alto. Pratica o bem. Porque somos ressurretos. Somos novos homens, mulheres. Ressuscitamos com Cristo. Aleluia. Vamos continuar. Do versículo 7 ao versículo 11. O apóstolo fala do nosso passado, das nossas práticas pecaminosas, que elas não cabem mais na vida da ressurreição. Versículo 7, ele diz assim: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Em quê? Nas práticas pecaminosas. Versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele vai dar uma lista: da ira, da cólera, da maledicência, aliás, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Aí ele vai dar outra lista: não mintas uns aos outros,
pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Diga, mas Cristo, tudo em todos. É tudo em todos. O apóstolo diz assim: esse modelo de vida ímpio, nós vivíamos no passado. Então ele traz à memória dos seus leitores o quê? Quem éramos no passado? Pecadores, criadores de mal, pecávamos livremente, não estávamos nos importando com o choro do outro, com a lágrima do outro, com a situação do outro. Mas pela providência divina, como diz João capítulo 10, uma porta se abriu. A porta da salvação. Então ouve-se uma voz, passa por ela. Passa por esta porta. Você encontrará pastagem. Você encontrará refrigério para a sua alma. Você encontrará salvação. Jesus Cristo disse: eu sou a porta da salvação. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor que dou a vida pelas ovelhas. É Jesus Cristo. Então o Paulo disse assim: essa vida que nós vivíamos no passado, ela tem que ser abandonada, porque a partir daqui é uma vida de santidade e de temor a Deus. Por quê, Senhor? Porque somos ressuscitados com Cristo. Se morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, então a vida que nós precisamos viver não é mais a vida do passado, mas é a vida da ressurreição de Cristo. Senão não faz sentido termos ressuscitado com o Senhor. Então ele diz assim: aquela vida que nós vivíamos não tem lugar, não cabe, não tem espaço na nova vida, no novo homem. Eu acho lindo quando ele fala assim: esse novo homem que o Espírito Santo criou em você, essa nova mulher que o Espírito Santo criou em você, ela se abriu para o entendimento da verdade eterna. E por isso nós conseguimos entender e compreender o que? A nova vida da ressurreição. Então eu posso dizer para você com toda certeza que se tem alguém aqui nesta manhã que está vivendo essa vida passada, hoje, mais uma vez, a porta da salvação se abriu para você. E você pode passar por essa porta hoje, encontrar a salvação e praticar aquelas obras que Deus preparou antes da eternidade para que andássemos por elas. Ressuscitado com Cristo, uma vida nova, meu irmão, um homem novo, uma mulher nova, um jovem novo, uma vida nova, projeto novo, sonhos novos, atitudes novas, palavras novas, tudo novo na nossa vida. Por quê? Fomos feitos de novo. A vida velha não cabe mais no coração desse novo homem, porque o coração desse novo homem agora é cheio do Espírito, é cheio de Cristo. Jesus disse assim: olha, aquele que me ama, ama o meu Pai, e por andar no caminho, nos meus mandamentos, por ser os meus discípulos, eu e o meu Pai e o Espírito viemos e faremos nele morada. Você é um homem novo, você é uma mulher nova, transformada pelo Espírito, feita por Deus, no poder de Cristo, o maior milagre, pois viva essa vida no poder da ressurreição de Cristo. Não podemos mais ser escravo do medo, meu irmão. Não podemos mais ser escravo do medo. Não podemos mais ser escravo do pecado. Quando Cristo ressuscitou, e quando nós ressuscitamos com Ele, o pecado não é mais autoridade sobre a nossa vida.
Nós não estamos mais debaixo do chicote do pecado. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós não estamos mais sendo levados pela influência do pecado. Porque o pecado não reina mais no nosso corpo. O que reina no nosso corpo agora, irmãos, é o Espírito Santo, que nos capacita a mortificar esta carne, como ele diz aqui no versículo 1. Mortificar essa carne e se apresentar a Deus, como diz Romanos 12, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E por causa disso, podeis conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o novo homem, é a nova mulher, é vivendo uma vida no poder da ressurreição de Cristo. Tome posse dessa verdade. Entendeu? Nós paramos no versículo? Nós paramos no versículo 7, lemos do 7 ao 11, não foi? Vamos até o versículo 12. No versículo 12, o apóstolo, ele fala do nosso relacionamento entre os irmãos. Versículo 12 ao 15, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha os títulos. Esse novo homem, esta nova mulher, nascida de novo, ressuscitado com Cristo, agora é eleitos de Deus, primeiro, santos, amados, é o que somos. Agora pratique isso assim, ó, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso aqui são capacitações. Eu e você, para nós. Para que o Espírito Santo vai nos municiar com tudo isso? Olha o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele fala da doutrina e da prática. É uma característica dele nas suas cartas. Então ele está dizendo aqui, ele está nos ensinando como deve ser a vida de alguém que nasceu de novo. A vida de alguém que ressuscitou com Cristo, que é um novo homem. Ele diz assim: amados, amem uns aos outros. O contexto aqui é relacionamento entre os irmãos. Isso aqui ele está nos ensinando como nos relacionar com os irmãos. Ele diz assim: amado, ame uns aos outros. Respeitem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Pratique o bem um para com o outro. Seja benigno com o outro. Seja amável com o outro. Tenha paciência com o outro. Leve em conta o sentimento do outro. Ajude o outro. Socorra o outro. É um só corpo. A vida de alguém que ressuscitou com Cristo, o novo,
é uma vida onde o outro tem valor. É uma vida onde o que o outro fala, a gente ouve. O que o outro faz, a gente observa. Quando o outro precisa, a gente ajuda. Quando o outro pede socorro, a gente se apressa em socorrer. A vida do novo, do ressurreto, do que nasceu de novo, não é uma vida de solidão, mas é uma vida de um para com o outro. Se eu nasci de novo, eu não posso maquinar pecado no meu coração contra o meu irmão. Eu não posso afrontar o meu irmão. Eu não posso falar mal do meu irmão. Eu não posso faltar com respeito com o meu irmão. Se eu nasci de novo, se eu ressuscitei com Cristo, então eu tenho que praticar na vida do meu irmão aquilo que Deus praticaria. Aquilo que o Senhor praticaria se estivesse no meu lugar. Então, como é que eu nasci de novo e vivo aos gritos com os meus filhos? Como é que eu nasci de novo e vivo aos gritos com a minha família? Como é que eu nasci de novo e sou desonesto no meu trabalho? Como é que eu nasci de novo e as palavras da minha boca não edificam ninguém que vive ao meu redor? Como é que eu nasci de novo e o pecado domina o meu coração? Como é que eu nasci de novo e no meu ambiente de trabalho, quando ninguém está me vendo, eu estou maquinando ou praticando aquilo que entristece a Deus? Pecado. Não, isso não pode ser a vida de quem nasceu de novo. Como é que eu nasci de novo e vivo mentindo para a minha família? Como é que eu nasci de novo e vivo mentindo para os meus filhos? Como é que eu nasci de novo e vivo traindo a minha esposa? Não, isso não é a vida de quem nasceu de novo, de quem ressuscitou com Cristo. Não pode ser, não cabe, não tem lugar, de maneira nenhuma. A vida de quem nasceu de novo, a vida do novo ressurreto, a vida dele com os seus irmãos, o andar dele com os seus irmãos, como é que é? É na verdade, é no amor. Eu preciso falar a verdade para o pastor Nilo. Eu preciso falar a verdade para a Honorina. Porque o nosso relacionamento é na verdade, não é na mentira. Não é na falsidade, é na verdade. Então, quando eu ando na verdade, eu abro um espaço para a humildade. E quando eu abro espaço para a humildade, então eu abro espaço para o Samuel me corrigir, para o Nilo me corrigir. Aí eu te pergunto, se não houver humildade, o que é que a gente faz quando somos corrigidos por alguém? A gente revida, a gente briga, a gente fala um monte, a gente agride. Mas essa vida não é a vida do ressurreto. Aquele que nasceu de novo, ele pratica as obras do seu Senhor. Porque ele nasceu de novo. As palavras dele têm que mudar. As atitudes têm que mudar. As ações têm que mudar. Porque se não mudar, não nasceu de novo. Se eu fizer uma pesquisa na minha casa, nós somos em 4 pessoas. Se eu fizer uma pesquisa na minha casa, e o resultado for, pai, com os meus filhos e a minha esposa, dizendo, olha, a sua vida hoje é igual à vida de quando eu te conheci há 19 anos atrás. Então eu não nasci de novo. Eu não ressuscitei com Cristo. Porque o texto diz que a partir do momento que você ressuscitou com Cristo, você é um novo homem.
uma nova mulher, uma nova pessoa, gerada de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus, não pode mais praticar as mesmas obras antigas. Não pode. Porque o coração antigo, as obras antigas, são obras malignas. E quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, amado irmão e irmã, Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. É isso que está escrito em Romanos 4, 23. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, esse homem novo, nascido de novo, esse homem que ressuscitou com Cristo, ele vive esta vida, amado irmão e irmã, a vida da ressurreição, a nova vida. Por isso Paulo diz assim: não pode, não deve, não é permitido esse novo homem praticar as velhas obras. Não pode. Porque isso gera mau testemunho. Como é que o nosso vizinho vai dar bom testemunho da nossa vida? Como é que o amigo que trabalha conosco vai dar bom testemunho da nossa vida? Como é que as pessoas que estão ao nosso redor, no dia a dia, nossos amigos, como é que ele vai dar testemunho da nossa vida? Se as nossas atitudes não mudaram, as nossas ações não mudaram, as nossas palavras não mudaram, o nosso trato não mudou, o nosso comportamento é o mesmo, não mudou nada. Então, que novo homem é esse? Que nova mulher é essa que não mudou? Com a ressurreição, com a nova vida da ressurreição. Não cabe isso, não cabe. Se você lê o livro dos mártires, lá está um excelente exemplo de homens e mulheres que nasceram de novo, jogados às feras, cerrados ao meio, presos em cavernas, todos lutando pela mesma causa, a causa de Cristo. Por quê? Porque nasceram de novo. Se você pega a história, vamos pegar uma história recente, nós temos exemplo aqui dentro. Todos nós conhecemos o irmão Pedro. Olha a obra que Deus fez na vida do irmão Pedro, a irmã Hilda é testemunho disso. Nasceu de novo, entrou aqui um homem velho, e saiu daqui um homem novo, novas práticas. Olha o testemunho do irmão Pedro, uma bênção. Se você quiser, depois conversa com ele. Olha a obra que Deus fez na vida desse homem. Eu sei que o Senhor fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Não dá para contar o testemunho de todo mundo, mas eu sou um deles. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, que o evangelho não é uma lenda, não é uma conversa. Ou ele diz assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os céus não receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creram no seu nome. O que é isso? É um evangelho poderoso da transformação de vida. É um evangelho que faz algo novo no nosso coração, novo na nossa vida. Isso é um novo homem, é uma nova mulher, é uma nova criatura, gerada pelo poder do evangelho.
Porque a religião tem algumas coisas boas. Vocês sabiam, irmãos? Tem algumas coisas boas. Eu conheço alguns religiosos que tratam bem a sua família. Mas quando estão só, longe delas, praticam coisas horríveis. Eu estou falando para você que eu conheço, eu convivo. Na presença da sua família é uma bênção. Chama de amor. Deixa eu contar para vocês um caso. Eles não moram aqui em São Paulo. Eles moram em outro estado. Nós conhecemos esse casal, eu e minha esposa. Irmãos, quando nós íamos na casa desse casal, esse homem chamava essa mulher de flor, minha flor, meu amor, meu bem, minha vida. Quando nós estávamos lá, irmão, era um tratamento que a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, esse cara deve ser top demais. Eu nunca vi ele chamar ela nem pelo nome. Era meu amor, meu bem, minha flor. Era um cuidado assim. Eu fiquei olhando assim, eu digo, é para ser imitado. Fiquei olhando. Só que nós tivemos a oportunidade de conversar só com a esposa. Para começar, ele já tinha traído ela 2 vezes. O cara era tão ruim que a justiça obrigou ele a pagar uma pensão para ela, mesmo morando com ela. Batia nela. Agredia a esposa. Quando estava só ele e ela, eles não tinham filhos. Aliás, ele tinha uma filha de um outro relacionamento. Já casado com ela. Quando nós fomos conversar com aquela moça, eu disse, não é possível, isso não. Me agride, me trai, me tranca dentro de casa. Entendeu? Amados, quando Cristo, que é a nossa vida, quando Ele entra na nossa vida de verdade, irmãos, Ele entra para transformar. Não é para fazer um meio trabalho, é para transformar de verdade. Quando Ele diz assim, você ressuscitou com Cristo, você morreu com Ele e ressuscitou com Ele, pois você agora é uma nova criatura. Pratique as obras da nova criatura, do nascido de novo. É isso que o Evangelho nos manda fazer. Por fim, vamos ao último versículo aqui, que é do versículo 16 ao 17. Que o apóstolo fala do nosso relacionamento com a palavra. Ele diz assim no 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda a sabedoria. Ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Com que, irmãos? Com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com quê? Com graça, em vosso coração. 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esse novo homem, esse homem que nasceu de novo, essa mulher que nasceu de novo, o texto diz assim, pois bem, que a palavra de Deus habite abundantemente no coração dele e dela.
E ele vai mostrar como acontece essa evidência, ou seja, como é evidenciado o coração desse novo homem e dessa nova mulher. Ele diz assim: quando vocês estiverem juntos, quando vocês estiverem reunidos, quando vocês estiverem em comunhão, tem algo que precisa tomar conta do ambiente. Tem algo que precisa ser prioridade para a edificação de todos. Então ele diz assim: conversem, cantem, se alegrem, porque o Cristo que vos salvou é o Cristo que está vivo. O Cristo que os salvou é um Cristo que mora em você. O Cristo que os salvou é um Cristo que se alegra. O Cristo que está em nós é o Cristo da graça. É o Cristo do amor, irmãos. É o Cristo da bondade. É o Cristo do ensino. É o Cristo da salvação. É o Cristo da eternidade. É o Cristo que nos conduz. É o Cristo que nos leva. É o Cristo que nos ensina. É aquele que nos ressuscitou espiritualmente. E amado irmão, esse Cristo é o Cristo que vive. Portanto, irmãos, ressuscitamos com Ele, para viver a vida dEle. Ele vive em nós, nós vivemos por Ele, vivemos para adorar Ele, vivemos para louvar a Ele, vivemos para nos alegrar nele. Vivemos para ter uma comunhão com os irmãos nele. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo que morreu e ressuscitou. Toma posse dessa verdade. Toma posse dessa palavra. E vive ela no teu dia a dia, meu irmão. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deixa Cristo invadir tua vida hoje. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Deixa Ele te encher de esperança e de alegria. Deixa Ele fazer a mudança que você precisa que seja feita hoje. Não espera para amanhã, não. Não espera. Não espera. Recebe esse Cristo na sua vida, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé e diz bem alto. Bem alto. Bem alto. Aleluia. 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 Aleluia.
salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgi e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Ele vive está. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, meninos, obrigado, glória a Deus, bênção. Ai, que coisa gostosa, né, irmãos? Amados, que nós possamos viver a partir desse momento mais intensamente a vida da nova ressurreição em Cristo Jesus. Graça e paz.